Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse culto que está sendo gravado aqui na comunidade Apóstolo Tiago da paróquia São Lucas. Que Deus esteja derramando o seu Espírito Santo e nos enchendo de fé, amor e esperança. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio, as senhas diárias para o dia de hoje nos dizem, em Provérbios capítulo 29, versículo 7, a pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres. E no Novo Testamento, Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Que o Senhor esteja cada dia tocando no nosso coração para que possamos servir ao próximo, possamos ajudá-lo nas suas necessidades. Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus, que nos deu uma vida nova e a certeza da vida eterna. Amém. Queridos irmãos, eu também quero convidar você a fazer uma leitura bíblica, também para nós, como palavra de saudação, palavra que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10, que diz assim: Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza, da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família de fé. Queridos, que espécie de semente você está semeando? A lei natural das coisas diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Ou seja, toda ação tem uma consequência. Se eu plantar só para satisfazer a minha própria vontade, os meus próprios desejos, terei uma colheita de tristezas e de pecados. Se eu plantar para agradar a Deus, colherei a alegria e a vida eterna. Precisamos ser realistas, não é nada fácil praticar o bem e não receber nenhuma palavra de agradecimento ou não ver nenhum resultado aparente. Mas nesta palavra Paulo desafia os Gálatas e também desafia a nós a praticarmos o bem e a confiarmos em Deus e esperar nele os resultados. Em seu devido tempo colheremos muitas bênçãos. Tudo o que plantarmos nós colhemos. Nós somos livres para escolher o que semeamos, mas não somos livres das consequências desta semeadura. Sem a ajuda de Cristo colhemos exatamente o que plantamos, ou seja, aquilo que somos como seres humanos. Fazer o bem é o que Deus nos pede. Fazer isso pode trazer muitas vezes dúvida, cansaço, contradiz a nossa própria vontade. Mas Paulo traz uma palavra de encorajamento. Deus garantirá uma farta colheita de bênçãos a quem semear o bem e permanecer no caminho de Deus. Fazendo isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, disse Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 13. As minhas testemunhas, vocês serão reconhecidos quando vocês fizerem estas coisas. Portanto, meu amado, minha amada, que tipo de filha, que tipo de filho você tem sido? Aquilo que você está plantando hoje, certamente você colherá. Vamos ter uma palavra de oração? Pai amado, eu quero chegar na Tua presença neste momento e Te louvar e Te agradecer por mais uma oportunidade que temos de prestar culto a Ti. Essa oportunidade, enquanto ainda esperamos o final desta pandemia, ó Deus, nós Te louvamos porque desta forma também nós podemos ser usados por Ti, para levar a palavra de Deus aos lares, às pessoas que nos ouvem
e nos veem neste momento. Pedimos que assim, ó Deus, com esta palavra, nós possamos realmente continuar semeando a boa palavra em nossas vidas, dentro dos nossos lares, em nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, para que o cansaço não nos domine, o desânimo não tome conta, para que nós possamos continuar preparando o terreno do nosso coração, para receber de Ti a boa semente. Que todo este culto que estamos preparando agora, ó Deus, graças ao Teu Espírito Santo, seja o semear da boa palavra para a nossa vida. Entra, ó Deus, na casa de cada um que nos ouve e nos vê neste momento, para que ali também tudo aquilo que não vem de Ti seja retirado, para que ali a Tua palavra encontre espaço para crescer, nascer, crescer e produzir muitos e muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você também a nós entoarmos mais um hino, Buscar-me-eis. Mais uma semana se passou onde nós continuamos ouvindo e vendo notícias nada animadoras, ó Deus, principalmente em nosso país, além de toda essa pandemia, dessas doenças, ó Deus, desse mal que continua. Também vemos tantos problemas em nossa política, em nosso país. Também pedimos, ó Deus, assim, que Tu continues manifestando Teu imenso amor por cada um de nós.
possas estar olhando, ó Deus, de uma forma muito especial para dentro das famílias, onde muitos pais, muitos chefes de lares, ó Deus, já perderam seus empregos, estão entrando em desespero, ó Deus, porque as contas estão para ser pagas, não há mais o financeiro, ó Deus, está abalado. Tu possas estar cuidando, ó Deus, de toda esta situação. Colocamos diante de Ti as famílias, muito especial também da paróquia São Lucas, das nossas comunidades. Cuide e abençoa, ó Deus, para que eles possam continuar voltando os seus olhos, Deus, a Ti, para que esse momento tão difícil não cause maiores estragos, ó Deus, para as famílias, para os filhos, para que também assim eles possam permanecer sabendo que Tu, diante de todas essas situações, não nos abandonaste, não desististe de nós. Tu continuas sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que Tu continue também com aqueles que continuam trabalhando, ó Deus, no momento da saúde, no meio da saúde, nos hospitais, ó Deus, os nossos enfermeiros, os nossos médicos. Eles precisam, ó Deus, ainda mais do Teu cuidado e do Teu amor. E assim eu peço que Tu abençoes a cada um, a toda esta situação, ó Deus. Cuida, é o que nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Saudades de todos. Um abraço mesmo, primeiramente, a cada um, e que em breve a gente vai estar junto de novo aí. Todos aí, comunidade de São Lucas, aqui da Tiago, da Martin Luther. Em breve estamos juntos. Então eu convido aí a ler a palavra de João 1 a 14. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Até aqui a palavra. Tu és a minha luz, a minha salvação, em ti viverei. Se ao meu lado estou, Senhor, em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10. Qual é o nosso compromisso como cristão? Como devemos viver? Ou melhor, o que você entende por ser cristão? Ou como cristão é conhecido? Quais são as marcas do cristão? O que rege, o que dirige a vida de um cristão? É isso que o apóstolo Paulo traz para Timóteo nessa primeira carta e nos fala hoje, nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que o cristão é conhecido por aquilo que ele foge também, por aquilo que ele luta para não fazer. Paulo diz: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Então vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem as invejas, brigas, insultos,
desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Também nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem o mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Como eu disse, a primeira coisa que nos caracteriza como cristãos é aquilo que a gente foge. Fugimos da inveja, da difamação, das suspeitas malignas, das disputas e brigas sem fim, e sobretudo nós fugimos da ganância, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. As pessoas que se entregam à maldade e à avareza atormentam-se a si mesmos e caem no laço de Satanás. O cristão não deve ser apegado às coisas materiais. Ele não ama o dinheiro, ele ama o Senhor. Ele busca uma vida santa e sabe que a piedade, a santidade, o contentamento, isto é, o reconhecimento do agir de Deus na nossa vida, isso sim é a nossa grande fonte de lucro. Não é interessante que quanto mais nós temos, mais nós queremos? Dificilmente as pessoas se contentam com o que têm. Muitas vezes nem são gratos com o que têm. Talvez, posso até dizer, muitas vezes depois que conquistam algo que sonharam tanto, logo esquecem e já estão correndo atrás de alguma outra coisa. Talvez por isso, muitas pessoas só se dão conta do valor das coisas depois que colocam fora. Muitas pessoas são escravizadas pelo dinheiro e são escravas da busca pelo dinheiro. Vivem numa gaiola de ouro, mas ainda numa gaiola. Prostram-se diante desse ídolo chamado dinheiro. São ávidas pelo lucro, mesmo que para obtê-lo tenha que se envenenar de inveja, ódio e cobiça. O cristão também é conhecido por aquilo que ele segue. Capítulo 6, no versículo 11b, diz: viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito uns pelos outros. Por isso que o cristão foge do pecado e segue a virtude. Ele abomina o mal e anseia pelo bem. Ele foge da injustiça, mas busca a justiça como algo muito precioso. Ele foge da vida promíscua e segue a santidade que o Senhor coloca na sua vida. Seu prazer não está no dinheiro, mas está em Deus. Ele foge da incredulidade e segue a fé. Ele ouve o que Deus fala ao seu coração. Ele se alegra na palavra e crê de todo o coração nas promessas que o Senhor lhes dá na sua palavra. Ele foge das brigas, das disputas, das discórdias, porque ele busca amor e concórdia. Ele foge do estilo de vida inconstante daqueles que correm atrás do vento. Ele foge do destempero emocional e segue a mansidão. Pelo Espírito Santo, ele tem domínio próprio. O cristão também é conhecido pelo que ele combate. No capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Havia naquele tempo, como ainda há hoje,
muitos falsos mestres espalhados, espalhando as suas heresias. E Timóteo precisava entender que a vida cristã é uma luta sem trégua e sem pausa contra o erro na busca da verdade. Timóteo deveria ser como um soldado de Cristo, combatendo o combate certo com a motivação certa. Há muitas pessoas que entram na briga errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Timóteo não deveria brigar por causa de dinheiro, mas deveria lutar pela fé verdadeira e pela vida em comunhão com o Senhor, aguardando a volta de Jesus. Timóteo deveria, nessa batalha em favor da fé, tomar a posse da vida eterna. Ele deveria estar convicto e seguro daquilo que Cristo tinha feito por ele naquela cruz, e por isso sair em defesa da fé apostólica, o ensino dos apóstolos. Em quarto lugar, o cristão é conhecido por aquilo que ele cumpre, onde Paulo escreve para o apóstolo Timóteo, no capítulo 6, do versículo 14: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Muitos seguidores de Jesus abandonaram o caminho, não foram poucos, não são muitos, e continuamente as pessoas muitas vezes se desviam da fé, se deixam seduzir pelas coisas do mundo. E o primeiro exemplo que eu quero trazer, que o próprio apóstolo Paulo apresenta, é de um homem chamado Demas. Ele é o típico de um exemplo de alguém que começa bem e termina mal. Se durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como um cooperador na obra de Deus, na sua segunda prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como um desertor. Sobre ele, o apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo usa um verbo que diz literalmente que Demas o deixou em dificuldades, deixou ele totalmente desamparado. Alguns estudiosos dizem que a frase grega escrita por Paulo pode ser traduzida como: Demas me abandonou ao desamparo, porque se apaixonou pelo presente século. Um outro que também se intoxicou com orgulho foi um homem chamado Diótrefes. Ele é citado pelo apóstolo João na sua terceira carta, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O nome Diótrefes significa alimentado por Júpiter, o que não deixa de ser interessante, considerando que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Hoje não é mais planeta, mas era, né? Mas na mitologia era considerado o rei dos deuses, o Deus dos céus e dos trovões. Do pouco que o apóstolo João fala sobre Diótrefes, é possível perceber que ele era alguém que queria para si o pedestal, um homem ambicioso, orgulhoso, rebelde, nada hospitaleiro, e que não respeitava a autoridade apostólica, o que equivalia a não aceitar a autoridade do Senhor dentro da igreja. Ainda muitos outros haviam sido seduzidos pelas heresias dos falsos mestres. E sempre haverá aqueles que vão olhar para as ondas e não para Jesus e acabarão afundando e se perdendo. Graças a Deus, quando Pedro estava afundando, ao olhar para as ondas,
deixando de orar para Jesus, ele grita: Senhor, me salve, e o Senhor estende a mão e o salva. Nós, Timóteo, nós temos uma tarefa a fazer. O verdadeiro cristão deve guardar a palavra de Deus, vivendo de maneira irrepreensível e aguardando a volta de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele não negocia a verdade, nem transige com seus absolutos. O verdadeiro cristão não se rende à tentação do lucro em nome da fé, nem abastece seu coração com ilusões de doutrinas estranhas às Escrituras. O verdadeiro cristão ama a palavra, guarda a palavra, vive a palavra e anuncia a palavra. E em tempos como este, de dificuldades de reunir os irmãos num culto presencial, onde muitos de nós estão em isolamento, muitos são do grupo de risco, né? Nesse tempo a gente vê a importância de podermos buscar a Deus em oração, de ter a sua palavra na nossa mão, de termos o Espírito Santo fortalecendo a nossa fé, mesmo sentindo saudade de se encontrar com os irmãos. Interessante que, embora as pessoas estejam cada vez mais descontroladas, porque 60 dias de pandemia já é uma coisa difícil, né? Nós cristãos, nós estamos em paz com isso, porque o Senhor nos acalma cada dia. Nós sabemos que Ele está dirigindo o nosso mundo. O meu sincero desejo é que nessa geração possam surgir muitas pessoas que, como Timóteo, estão com os ouvidos e coração aberto para a palavra de Deus, que reconhecem que buscar a Deus é fazer a vontade de Deus, é ser um instrumento de Deus para salvar o mundo, mas nunca se aproveitar disso para fins pessoais. Tentações todos nós temos, às vezes nós caímos também, mas quando a gente conhece a Deus e estamos junto com Ele em intimidade, em comunhão, quando a gente cai, a gente o busca arrependido e clama por misericórdia e Ele nos levanta. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele nos encha de amor por Deus, amor também pelo próximo, foi o texto da abertura desse culto. Que tenhamos como prioridade andar no caminho do Senhor, agradando-o com as nossas vidas, com o nosso falar, com o nosso agir. E que a gente seja muito sábio para não falar o que é errado, não agir de maneira errada e não abrir nossos ouvidos para os falsos mestres que propõem um outro tipo de vida diferente do que servir a Deus. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos fazer a luz de Cristo brilhar por meio do testemunho da nossa fé. Continue buscando o que é bom, correto e edificante para a tua fé. Amém. Convido todos a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é
Onde muitas vezes, ó Deus, o desespero, o desânimo toma conta, ó Deus, e nós muitas vezes pensamos em tomar atitudes, ó Deus, que não te agradam. Sair do caminho em que nós fomos colocados, o caminho de luz, para querer voltar os nossos caminhos, nossos olhos para as trevas. Ajuda-nos, ó Deus, assim como fizeste também com Timóteo. Clareia o nosso caminho, ó Deus, e faça com que os nossos olhos também permaneçam firmes na Tua presença, na Tua palavra. Anima-nos, ó Deus, a permanecer, a fazer o bem com as pessoas que estão em nossa volta, a darmos bons testemunhos, principalmente agora, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Que Tu possa nos ajudar a continuarmos firmes no caminho a qual Tu nos separaste. E também assim pedimos, ó Deus, cuida de nós, cuida de cada um de nós, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé na Tua palavra, nessa palavra que ouvimos hoje à noite, uma palavra tão boa, tão importante, ó Deus, que ela não entre apenas para ser mais uma palavra que ouvimos, mas que ela possa fazer parte da nossa vida nesta nova semana. Quando ao sairmos, ó Deus, para o nosso trabalho, ao sairmos para fazer as nossas atividades, nós possamos saber que nós somos pessoas escolhidas por Ti, pessoas diferentes, não somos qualquer um, nós somos filhos e filhas de Deus, separadas por um propósito. Ajuda-nos, ó Deus, para que também nesse momento nós possamos saber disso, cada vez mais forte em nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça, quando juntos nós oramos a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Uma boa noite a todos, e ainda encerramos o culto cantando o hino Vem, derrama a paz. Oh
versículo. É Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Apóstolo Tiago e da Paróquia São Lucas. Gostaria também de compartilhar um pouquinho com vocês, pedir que continuem firmes na quarentena e também firmes em oração para que logo possa passar tudo isso e nós possamos estar juntos se abraçando novamente e que Deus esteja no controle de tudo. E também, por fim, pedir que continue assistindo o culto. Muito obrigado.